Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Ricardo Giovanelli, sou psicoterapeuta e hipnoterapeuta. E hoje nós estamos aqui para falar sobre algo muito importante. Mais um vídeo sobre dicas de como lidar no seu relacionamento. E esse vídeo de hoje são 5 dicas, 5 valiosas dicas de como salvar o seu relacionamento. 5 passos que você vai dar, que vai poder dar um salto, como dizem alguns, um salto quântico no seu relacionamento. Mas antes de continuarmos, eu peço que você deixe o seu like, dê um joinha, compartilhe, comente sobre o que você achou do vídeo, compartilhe com o seu marido, com a sua esposa, pessoas que podem estar precisando de ter algumas dicas como essas, ok? Então vamos lá, sem delongas, vamos falar sobre os 5 passos que podem salvar o seu relacionamento. O primeiro passo é algo tão simples, mas tão difícil de fazer no dia a dia, que é o quê? Não brigar. Não brigar. Mas, Ricardo, como é que eu vou não brigar dentro do meu relacionamento? Difícil, né? Será que é difícil mesmo? Será que no seu dia a dia, no seu relacionamento, existem tantos momentos que você não pode simplesmente, ao invés de brigar, conversar? Mas como assim conversar? Vamos lá, vem comigo. Vamos voltar no tempo. Quando você conheceu essa pessoa que está no seu relacionamento, essa pessoa que você escolheu para passar a vida com você, seja seu marido, sua esposa, namorado, noivo, não importa. Essa pessoa que está do seu lado. No início, vocês brigavam? Ou quando tinha algo que você não gostava, o que você fazia com ele ou com ela? Conversava ou brigava? Eu acredito que conversava, né? Porque já se brigavam desde o primeiro dia, no primeiro encontro, no namoro, dificilmente vocês estão num relacionamento e dariam continuidade no relacionamento, né? A menos que seja um relacionamento abusivo. Nesse caso, o tema polêmico vai ficar para um outro vídeo a respeito. Mas vamos partir de situações normais. Se desde esse momento vocês conversavam, o que aconteceu que vocês pararam de conversar? O que aconteceu, veja bem, de que você deixou de expor as suas emoções e começou apenas a brigar? E aí já parou para pensar quantas vezes você vai para casa sem vontade de ir para casa? Já parou para pensar quantas vezes você fica arrumando desculpa para não ir para casa? Porque quando chegar em casa vocês vão brigar e vocês estão sempre nesse ciclo vicioso, né, de brigas. Ou se vocês não chegarem se vocês não chegaram nesse nível ainda, é porque está muito mais tranquilo de a gente dar esse passo. Então vamos lá. Conversem. Mas como, Ricardo, eu vou conversar? Simples. Não é nem fácil nem difícil, é simples. É você chegar, eu sempre conto uma metáfora para os meus pacientes, que eu falo o seguinte: olha, chega em casa, no momento que está tudo bem, e abre uma garrafa de vinho. A metáfora, abrir uma garrafa de vinho, não necessariamente é abrir um vinho. Tem pessoas que não têm o hábito de beber vinho, tem pessoas que não têm vinho em casa. Ok, tudo bem, é a metáfora. O que significa você abrir um vinho com a pessoa que você ama, a pessoa que está do seu lado? Você está em paz, comemorando, aquele momento tranquilo, relaxado, brindando. Então, é essa metáfora. É você trazer no seu relacionamento a famosa DR, né? Onde você vai abrir um vinho, metaforicamente, ou até mesmo fisicamente. Se tiver um vinho em casa, vocês gostarem de beber um vinho, ok, maravilha. Abra um vinho, comecem a conversar por questões aleatórias. Como foi seu dia hoje? O que você pretende fazer amanhã? Fala sobre as crianças. Coisas tranquilas que não vão entrar em nenhum tipo de assunto que vai causar qualquer tipo de briga. Nesse momento, você vai conduzir a conversa para chegar num determinado assunto, para você falar: olha, meu amor, sabe aquela briga que a gente teve semana passada? Então, pois é, aquilo ali me incomoda muito, aquilo ali me machucou. Eu não gosto quando isso acontece, porque isso acaba
me atingindo a um tal nível que eu acabo descontando em você mesmo, a gente acaba brigando e acaba sendo um ciclo vicioso. Então, essa questão que eu tenho, que você faz, que eu faço, que você deixa de fazer, que eu deixo de fazer, eu acho que nós podemos o quê? Conversar e acertar. Então, o primeiro grande passo para você salvar o seu casamento é vocês começarem a abrir uma garrafa de vinho. Veja bem, o vinho é metafórico, não vai ficar se tornar alcoólatras, beber garrafas e mais garrafas de vinhos, não é isso, é uma metáfora. Então, abra uma garrafa de vinho e vão conversar, exponha as suas emoções de maneira serena, tranquila, lembrando dos momentos que vocês tinham lá atrás, quando vocês eram namorados, quando vocês eram noivos, quando vocês eram recém-casados. Não era gostoso conversar? Então, qual é a desculpa que você pode dar nesse momento para impedir a conversa? Qual é a desculpa que passou na sua cabeça nesse momento que você falou, Ricardo, falar é fácil. Você não conhece meu marido, não conhece minha esposa, você não conhece meu noivo ou minha noiva. Então, falar é muito fácil. Qual é a desculpa que você está dando agora para usar essa frase? Escreve para mim qual a desculpa que passou na sua cabeça para você questionar agora e falar, Ricardo, falar é fácil. Você não conhece a pessoa que dorme do meu lado. Então, escreve aqui embaixo qual é a desculpa que se passou na sua cabeça que impede você de abrir essa garrafa de vinho e trocar uma ideia, conversar com essa pessoa que você escolheu para ter um relacionamento, para construir uma família, para envelhecer junto. Porque se você não consegue manter um diálogo com ele ou com ela hoje, já parou para pensar que daqui a alguns anos, quando vocês entrarem e estiverem aposentados, o que vai faltar para vocês? O que vocês vão ter, na verdade, que vão fazer o tempo todo? Conversar. Exatamente, vocês vão conversar. Então, evitem a briga. Eu sei que muitas das vezes é inevitável, dependendo do gênio de um ou do outro, com o perfil comportamental de um ou de outro. É complicado, mas vamos começar a trabalhar essa metáfora, abrir uma garrafa de vinho e vamos conversar. E nessa conversa, você vai expor suas emoções, você vai expor aquilo que você está machucando e está sendo machucado. Beleza? Esse é o primeiro passo. Vamos para o segundo passo agora. Eliminar o medo. Pois é, mas como assim, Ricardo, eliminar o medo? Vocês acreditam, e talvez a ficha de alguns vão cair agora, que existem muitos, mas muitos maridos, homens, que têm medo da sua esposa? Inclusive aqueles que são mais ogro, mais bruto, mais dominante. Como assim, Ricardo? Vamos lá. O solteiro, quando acha que vai casar, acha que vai ter sexo todos os dias. E quem é casado sabe que não é assim, né? Isso é um conto de fadas. Então, o que acontece? Muitas das vezes, o homem tem... Muitas não, né? Na maioria, 99% das vezes, mais ou menos, o homem tem uma necessidade fisiológica muito maior do que da mulher de fazer sexo. E o que acontece? Normalmente, ainda mais hoje, nos dias de hoje, onde a mulher tem uma jornada dupla de trabalhar muito e chegar em casa, ainda tem algumas delas, acho que na verdade a maioria delas, a gente vai falar sobre isso também em outro momento, assume o papel de dona de casa. E aí, conforme o tempo vai passando, o sexo começa a ficar cada vez mais escasso, começa a ser cada vez menos a quantidade e às vezes até a qualidade também, devido à rotina, ao tempo de trabalho, trabalhando muito, muito cansaço, enfim. E aí, conforme o marido vai buscando, procurando a esposa para ter relação sexual, ela fica negando. E se for um relacionamento não abusivo, onde o marido não abusa da mulher, onde a mulher não é submissa e ela não faz sexo porque é obrigada a fazer, não apenas pelo marido,
mas sim pela cultura dela. Isso também é assunto para um outro vídeo que nós vamos estar falando. Ela acaba rejeitando ele e às vezes acaba brigando com o marido. Sabe o que acontece? Ele começa a ter medo de procurar. Porque, primeiro, muitos, mas muitas pessoas, né, nem muitos homens, pessoas, todos nós, todos não, né, mas muita parte, uma grande maioria talvez, tem muitas crenças de abandono, tem crenças de rejeição. Então, quando começa a procurar a esposa e começa a ser rejeitado constantemente, o que acontece? Ativa aquela crença de abandono, ativa aquela crença de rejeição. E conforme vai criando aquela questão de brigas, muitas das vezes um homem acaba como eu posso dizer, ficando mais tímido, ficando mais submisso, por mais que ele insista, por mais que ele persista, mas a esposa não cede, né, por diversos motivos, não vou entrar aqui nesse vídeo, não vou falar sobre o assunto, e acaba, às vezes, causando briga. E aí o homem, para não ter esse desgaste, para não ter esse tipo de brigas no relacionamento, não tocar na ferida de rejeição, de abandono, às vezes o homem acaba evitando a busca, evitando buscar o ato sexual. E quando tem, em alguns momentos, em alguns relacionamentos, eu falo isso porque eu já tive vários pacientes que passaram por essa experiência, então isso não é uma coisa que eu estudei, não é uma coisa que eu ouvi falar, isso é uma coisa do meu dia a dia, de muitos pacientes que vêm me procurar reclamando que perderam a essência do amor, perderam o brio, o amor, a paixão, né? E vêm me procurar justamente nesse propósito de recuperar essa essência do amor, né? Do relacionamento do casal. E aí eu acabo descobrindo, né, fazendo todo aquele mapeamento emocional, que a mulher, quando ela se dispõe ao ato sexual, o homem, com medo de perder aquele momento, de perder o time, de não satisfazer a sua esposa, ele começa a buscar o relacionamento de forma muito mecânica, como é quase que estivesse olhando o manual. Tipo, isso aqui é um clitóris, tá, legal, o que eu faço com esse clitóris? Né? É quase isso, porque fica com medo de fazer algo que a mulher não vai gostar e vai cortar o clima. Então, esse tipo de medo é muito ruim. Isso afasta o casal, isso desgasta o relacionamento. Da mesma maneira que muitas mulheres têm medo do seu marido, do seu cônjuge, né, do seu noivo, namorado, porque ele fala alto, ele fala grosso, ele não sabe medir as palavras, fala besteira demais. Então, num relacionamento, muitas das vezes, você tem o quê? Um receio de buscar o seu parceiro ou sua parceira, porque você está com medo dele ser grosso, você está com medo dela de rejeitar. Então, acaba ficando o quê? Criando uma barreira entre os dois. Baseado o quê? No medo. Baseado no medo de não agradar, baseado no medo de fazer algo que vai acabar estragando aquele momento. Então, poxa, eu vou beijar minha esposa, mas se eu beijar ela, de repente ela vai achar que eu quero sexo e ela não vai querer me beijar. Então, se eu abraçar ela, de repente eu vou ficar excitado, eu vou querer fazer alguma coisa, ela não vai querer. Ou então, eu vou conversar com meu marido, mas se eu for conversar com meu marido, ele vai encher meu saco, vai falar disso, daquilo outro, então eu vou evitar. Então, percebe? Vocês têm isso na sua vida? Percebendo o que eu estou falando agora, o que isso tem em comum com a sua história, do seu relacionamento? O quanto isso faz sentido no seu relacionamento? O quanto de medo você tem de ter uma proximidade com seu marido ou com sua esposa, e isso vai transformando um muro cada vez mais alto em relação a vocês dois. Então, é um momento que volta ao passo número 1.
conversar. E agora vamos para o passo número 3. Vamos entender os gostos que você tem. Não é igual os gostos que ele tem ou ela tem. Vamos entender que a maneira de como você se comunica é diferente da maneira como ele ou ela se comunica. Então, quando você entende isso de uma maneira mais clara, você começa a perceber o quê? Você começa a perceber que você fala grego e ele ou ela entende troiano. Loucura, né? Mas é exatamente isso. Porque assim, quando você acha que num relacionamento você está lidando de uma maneira onde os seus gostos, os seus desejos é baseado no mesmo que o dele ou dela, pronto, para tudo, stop, vamos, senta, volta ao passo número 1, vamos conversar. Porque está errado. É muito difícil, eu vou ser sincero para vocês. Em centenas de atendimentos que eu já tive até hoje, centenas de pacientes, eu não vi um casal que tenha o mesmo linguajar, os mesmos desejos do outro. Sempre tem um jeito diferente do outro. Então, muitas das vezes, você fala grego e a pessoa está entendendo troiano. Mas o bom e claro português, nenhum dos dois estão falando e nenhum dos dois estão entendendo. Assim como eu gravei um vídeo anteriormente sobre a falha na comunicação é do comunicador, mas nem sempre, porque muitas das vezes a falha na comunicação é do ouvinte, que ouve aquilo que quer ouvir. Então, vocês precisam o quê? Voltar ao passo número 1. Conversar. Exatamente. Porque quando você está na sua comunicação partindo do pressuposto que está correta, a falha está nele ou nela, no ouvinte. Então você tem que chegar, amor, para eu ter certeza que você entendeu o que eu quis dizer, fala para mim, o que você entendeu? E pronto. E ó, cala a boca. Fica ouvindo o que o seu amor, a pessoa que está do seu lado, tem a dizer sobre o que você falou. E você não ouse, isso mesmo, né? Ó, tô, né? Imponente, né? Não ouse a falar o que você acha que ela ou ele ouviu e entendeu. Apenas pergunte. E aí você volta lá ao passo número 1. Pergunte, amor, o que você entendeu que eu quis dizer? Isso é importante pra caramba, mas muito importante. Porque como eu te falei, eu sempre tive a crença, eu falei isso num vídeo anterior, a fala na comunicação do comunicador, mas nem sempre. Muitas das vezes, em alguns casos, na verdade, é do ouvinte. Então, respira e entenda que os seus gostos, os seus desejos não são iguais do seu amor. Então, aprenda que a sua maneira de se comunicar é diferente da maneira dele se comunicar. Então você quer algo e ele te dá algo agindo de uma maneira diferente do que você espera. Ele age diferente do que você está esperando. Então você precisa entender que às vezes ele está te dando aquilo que você espera, mas de maneira diferente. Porque é a maneira dele de se comunicar. É a maneira dela de se comunicar. E aí, por causa de uma coisinha pequenininha, se torna um transtorno enorme. Eu tenho muitos exemplos que eu podia dar aqui. Eu podia fazer um vídeo de 1 hora dando só exemplos. Mas eu sempre, quando eu faço vídeo, eu sempre dou o exemplo mais recente. Né? E recentemente eu atendi um casal que estava 1000 maravilhas, né? A parte do libido, da libido de ambos estavam lá em cima, no início da terapia estava lá embaixo. Só que de repente a pessoa resolveu tomar uma atitude mal pensada, mal planejada, porque achou que conforme estava tudo muito bem, ele poderia impor um desejo dele.
Ai, Deus. Meu trabalho tão bonitinho estragou. Ficaram uma semana brigados. Aí eu tive que vir fazer uma sessão com um, fazer uma sessão com outro. Mostrar que, às vezes, falar grego e outro entender troiano pode ser o fim de um relacionamento. E que se você não sentar para conversar, aquele ali pode ser o início de um fim, de um relacionamento onde duas pessoas se amam e planejam construir uma vida, envelhecer, criar os netos juntos. Por quê? Porque um age de um jeito, imaginando que esse jeito vai agradar o outro. Então, não. O terceiro passo é justamente esse, entender que o seu gosto, o seu desejo, a sua linguagem, a sua comunicação do amor, de desejos, normalmente é sempre diferente da pessoa que está aí do seu lado, que você ama e que você planeja passar uma vida inteira junto com ela. Ok? Esse foi o terceiro passo. Ok? Agora vamos partir. Esse foi o terceiro passo. Agora vamos falar do quarto passo. O quarto passo, ele é muito interessante. Por quê? Agora vamos falar do quarto passo. Esse assunto é muito interessante. Por quê? Porque isso costuma atingir muito as mulheres numa parte e muito nos homens em outra parte. E qual seria? Preguiça. Pois é. Você já parou para pensar o quanto você é preguiçoso ou preguiçosa no seu relacionamento? O quanto você se tornou preguiçosa ou preguiçoso no seu relacionamento? Ai, Ricardo, que coisa feia, você está me chamando de preguiçoso, preguiçosa, isso é feio. Vou dar um dislike no seu vídeo. Calma. Pode dar o dislike, mas daqui a pouco você vai mudar de ideia. Porque a preguiça nos relacionamentos hoje em dia vem por diversos fatores. Pelo cansaço físico, pelo cansaço mental, porque chega do trabalho, ainda tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos. E aí na hora de fazer amor, na hora de namorar, a mulher, falando da mulher agora, tá? A mulher tá cansada. E aí ela tá, normalmente, tá, gente? Eu tô falando isso, eu não tô inventando, pelo amor de Deus. Eu não estudei, eu não li isso num site, ou fiz alguma pesquisa de campo, aliás, perdão, uma pesquisa teórica, né? Seria uma pesquisa de campo, por quê? Centenas de mulheres que eu já atendi até hoje reclamam da mesma coisa. Elas ficam com preguiça de namorar. Então, assim, será que é o seu caso? Escreve aqui. Fala, acertou de novo, hein? Será que a preguiça te atrapalha a ter uma vida sexual saudável? Será que a preguiça faz com que você não permita que o seu companheiro consiga te persuadir? Que a preguiça impede que você tente, eu não gosto nem de usar essa palavra, mas vou usar, que você tente entrar no clima e namorar? Porque às vezes ele tá lá, cheio de empolgação, aí você tá preguiçosa, que a mãe tem que acordar cedo, aí tem que dormir, e já fez sexo semana retrasada, para que fazer sexo agora de novo? Para com isso, não dá um tempo. E aí a preguiça reina. Escreve aí, se você tem esse nível de preguiça. E muitas das vezes, isso não é uma crítica, falar assim, você tá falando que eu sou preguiçosa, mas eu faço isso, faço aquilo outro, falo 1000 utilidades. Ok, parabéns, legal. Né? Normalmente mulher é 1001 utilidade mesmo. Né? Eu falo que eu tenho um pouquinho de inveja, embora eu tenha a alma feminina, eu tenho inveja das mulheres, porque elas conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Né? Eu não, eu consigo fazer muito mal uma e olhe lá. Então, eu não estou te julgando se você é preguiçosa. Eu estou falando que a maioria
das mulheres que eu atendo, e já foram centenas até hoje, reclamam que tem preguiça de iniciar um relacionamento com o marido. Será que é o seu caso também? Será que isso está impedindo você de alcançar uma vida sexual saudável por você? Porque o sexo, ele é importante para você, consequentemente para o seu parceiro, consequentemente para o relacionamento. Energia sexual é energia vital. Isso é muito importante. Mas a danada da preguiça impede você de tentar. Então, será que isso acontece? Vamos respirar fundo e eliminar essa preguiça? Como você pode trabalhar? Como você pode eliminar essa preguiça? Como você pode dar um basta e falar, opa, peraí, que eu quero ser mulher. Para tudo que eu quero ser mulher. Eu quero ter uma vida sexual saudável porque isso faz bem para mim. Ok? Vamos analisar, e isso é importante. O primeiro passo é deixar essa preguiça de lado. Okay? E os homens? Né? Os homens também são preguiçosos? Sim, os homens são bastante preguiçosos. Estou falando dos homens casados, tá? Antes de algum solteiro falar aí, vier me criticar, me dar um dislike, eu estou falando dos homens casados. Porque da mesma maneira que as mulheres perderam a essência do amor em deixar a preguiça vencer, os homens também perderam a essência do amor deixando a preguiça vencê-los. Como? Vamos lá. Homens, tá? Para vocês. Qual foi a última vez que você mandou flores para sua esposa? Ou para sua namorada, ou namorida, né? Qual foi a última vez que você escreveu uma cartinha de amor para ela? Qual foi a última vez que você fez uma surpresa romântica para ela? E não vem com esse papo que deu uma panela de cozinhar arroz automática, elétrica, porque isso não é surpresa romântica. Fala para mim. Escreve aí, se você tiver coragem de escrever aqui embaixo. Qual foi a última vez que você fez uma surpresa de amor, uma surpresa romântica? E se foi recente, se isso é uma rotina sua, por favor, escreva aí que eu quero te dar um like e te dar os parabéns. Porque normalmente o homem também se torna preguiçoso em conquistar a sua esposa. Normalmente o homem acaba se tornando uma pessoa mais acomodada. E ele esquece que a mulher tem que ser conquistada o tempo todo. Então, meus amigos, se você quer ter uma vida sexual saudável, conquista a sua esposa. E não vem com esse papo, falar, não, mas é minha esposa, já casou comigo, eu não preciso conquistar. Que isso é papo de homem grosso, isso é papo de homem chulo, homem ogro. Isso não é papo de um homem que ama a sua esposa, isso não é papo de um homem, de um cavaleiro, um homem que quer ter uma vida sexual saudável, que quer ter uma família saudável. Então, antes de eu continuar, eu te faço uma pergunta. Na verdade, eu te faço um desafio. Se você pensa que você não precisa conquistar a sua esposa e ela tem que estar preparada para fazer sexo com você a hora que você quiser, e se você tem uma filha, ou se você não tiver, imagina que você tem uma filha, você gostaria que o seu genro, o marido da sua filha, fosse igual a você? Reflita. Então, meu amigo, vamos mudar, vamos deixar a preguiça de lado e vamos buscar reconquistar a sua esposa. Vamos buscar a essência do amor que talvez ficou perdida em algum período, em alguma fase da sua linha do tempo, e vamos buscar essa essência do amor. Vamos reconquistar a sua esposa, porque, na verdade, em alguns casos, sim, em alguns casos você vai ter que reconquistar, porque a situação está bem abalada. Em outros casos, não. Em outros casos, não precisa nem reconquistar. Basta o quê? Conquistá-la, dia após dia. Então, o que te impede de você deixar um recadinho na gaveta de calcinhas dela? O que te impede de você ir numa loja de lingerie e comprar uma lingerie que ela goste,
tá? Eu já atendi muitos casos aqui que as mulheres chegam aqui e falam, pô, eu até uso uma lingerie mais sexy, só que às vezes ele compra uma lingerie que não me agrada, e eu já falei isso pra ele, mas ele já comprou uma, duas lingerie, e eu não uso, porque aquilo ali eu me sinto vulgar. Então, não é também aquelas lingerie da vovozinha, né? Que não é nem lingerie, uma cueca boxe, né? Aí é complicado, né? Isso também não é surpresa de amor que a mulher vai fazer com o homem. Mas respeite também os limites da sua esposa, ok? Então, partindo desse pressuposto, qual foi a última vez que você se deu o trabalho de ir até uma loja, comprar uma lingerie e fazer uma surpresa? Qual foi a última vez que você se deu o trabalho de, sem interesse nenhum, mandar uma mensagem para sua esposa, pô, te amo, tô com saudade, pô, sou muito grato a Deus por ter me dado um presente como você na minha vida? Ou seja, conquistar, cativar a sua esposa, né? Sem interesse. Porque quando a gente faz isso por interesse, é tipo assim, você passa de segunda a sexta sem fazer nada. Aí na sexta noite você já começa a ser romântico. Oi, amor, tudo bem? Ah, deixa que eu lavo para você a panela. Pô, mas segunda, terça, quarta, quinta, você não fez nada. Na sexta-feira, que sábado ninguém trabalha, vocês vão fazer amor, você quer fazer amor com ela, quer namorar com ela, aí você vai querer lavar a panela? Meu amigo, isso não vai colar. Então, deixa a preguiça de lado e comece a reconquistar a sua esposa, ou conquistá-la, né? Eu espero que conquistá-la, eu espero que não precise ser reconquistá-la, ok? Mas depende dos passos que você vai dar a partir de agora. E eu estou te dando 5 passos, esse foi o quarto. Você quer recuperar a essência do seu amor? Você quer recuperar a essência do amor do seu relacionamento? Quinto passo, tire, expulse os seus filhos da sua cama. Exatamente. Tire os seus filhos do seu quarto. Os seus filhos são seus filhos. Eles não fazem parte do seu relacionamento homem e mulher. Muitos casais deixam os filhos dormirem na cama, no quarto. Isso é muito comum, principalmente hoje em dia, né? E eu assumo também, eu já fiz isso muito. E de vez em quando minha filha vai lá e dorme com a gente. De vez em quando, é diferente. É um evento, é quase uma festa, né? Quando isso acontece lá em casa com a minha filha. Então, expulsa os seus filhos do quarto de vocês. Esse é o quinto passo, e tão importante como todos os outros, mas que talvez esse é o motivo pelo qual você precisa desses 5 passos. Que quando seu filho dorme com você na cama, ele está separando vocês dois. Dizem que o filho une o casal. Mentira, o filho não une o casal. Ele afasta o casal. Ele une a família. Mas o casal, homem e mulher, ele separa. Ele afasta. Porque quantas vezes você vai ter preguiça de colocar o seu filho para dormir somente naquele dia onde vocês vão namorar? Então já começa por aí. A intimidade sexual cai quase a zero. E se você me diz que você transa com seus filhos dentro do quarto, eu prefiro tampar meus ouvidos e não ouvir isso. Porque isso é muito sério. Muito sério. Você está causando um trauma sexual nos seus filhos. Ai, Ricardo, você está me acusando, isso é polêmico. Sim, é polêmico. E eu acuso, e eu falo, e provo, e debato com qualquer um que quiser. Você ter relação sexual no quarto, com seus filhos dentro do quarto, isso é uma calamidade, é abominável, porque tenha certeza que em algum momento o seu filho vai perceber, vai escutar, vai sentir. Eu tenho casos e mais casos disso. Eu tenho como eu te falei, né? Eu vou pegando pelo mais recente. Recentemente, foi até essa semana, uma paciente minha me relatou que tinha um trauma. Por quê? Os pais brigavam muito, mas muito. E aí nesse dia, quer dizer,
vários dias, né? Ela às vezes ouvia provavelmente o gemido, ou aquela falação, e ela se encolhia de medo, porque achava que o pai estava fazendo mal para a mãe. Porque como eles brigavam muito, né? Naquele momento ele estava fazendo mal. Né? Isso com 2, 3, 4 anos. Né? Com mais ou menos 5, 6 anos, ela entendeu que aquilo não era briga, que o pai não estava maltratando a mãe, o pai estava transando com a mãe. Cara, tem noção de como isso estraga a cabeça de uma criança? Então, o seu filho, sua filha no seu quarto, em especial na sua cama, ele não apenas está tirando a sua intimidade sexual, eles não apenas estão afastando vocês, como você ainda está criando uma crença, várias crenças nos seus filhos, insegurança, traumas sexuais, entre outros. Aí é muito relativo acusar, falar 1, 2 ou 3 especificamente, mas são inúmeras e reais possibilidades. Então, eu amo meu filho, começa a provar, começa a ter trabalho de colocar o seu filho, sua filha para dormir no quarto dele, no quarto dela. Dá trabalho. E se tem o hábito de dormir com vocês, esse trabalho vai ser redobrado. Agora, se você ama seu filho ou sua filha e quer criar um homem, uma criança, uma mulher mais segura, mais seguro e sem nenhum tipo de trauma sexual, coloque eles no quarto deles. Ponto. Voltando para o casal, isso vai fazer com que vocês voltem a ter uma intimidade sexual. Isso vai fazer com que vocês voltem a ter um relacionamento mais próximos um do outro. Mas, Ricardo, esse passo não me interessa, porque a minha essência do amor está legal, ela já está forte e eu não tenho filhos. Legal, parabéns, que a sua essência do amor está forte, mas vocês vão ter filhos. É uma ordem natural. Pelo menos a maioria das pessoas querem ter filhos. Então já fique como guardadinho aqui, para quando vocês tiverem filhos, não deixar que o seu filho, sua filha, fique ali na cama, no meio de vocês. Dá trabalho? Dá. Mas isso é altamente saudável e importante. E é um dos passos muito, muito importantes para que vocês possam ter um relacionamento saudável, ter a essência do amor sempre no limite legal. Então, o quinto passo é tire, expulse os seus filhos da sua cama, do seu quarto, para que vocês possam voltar a ter intimidade de casal, de homem e mulher, voltar a ter intimidade sexual, voltar a ter momentos espontâneos de namoro. Porque quando seus filhos estão no quarto, pelo menos eu imagino isso, já passei por isso alguns anos atrás, e todos os meus pacientes que têm essa questão relatam a mesma coisa. Tem que programar o dia de fazer sexo. Então pega a agenda, amor, vamos namorar, deixa eu ver aqui, amanhã? Ah não, amanhã meu filho já falou que quer dormir comigo, ele não abre mão de dormir comigo amanhã, então vamos ver. Então, quando vocês estão dormindo sozinhos, não tem mais os seus filhos ali no seu quarto, essa intimidade, ela aumenta, volta, na verdade, e vocês não precisam mais ficar planejando o dia de fazer amor, de namorar. Vocês vão poder dormir agarradinho. Você não vai ter mais a desculpa de falar, você só dorme agarradinho comigo quando quer sexo. Porque vocês vão estar ali sem ninguém no meio. Então vocês vão estar podendo estar sempre um curtindo o outro, namorando de forma espontânea, fazendo com que, através desse quinto passo, possa o quê? Voltar a buscar, a desenvolver, a resgatar a verdadeira essência do amor, que essa essência do amor talvez ficou perdida em algum momento no seu relacionamento. Então é isso, pessoal. Essas 5 essências, esses 5 passos, tá? Sobre como salvar o seu relacionamento, você seguir cada um desses passos, vocês vão estar muito avançados sobre evoluir, sobre resgatar a essência do amor de vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem, comente aí, né, sobre desses 5 passos, qual passo vocês já estão fazendo, ou qual passo você achou mais importante
desses que eu falei, para que você possa estar buscando e resgatando a sua essência do amor, ok? E até o próximo vídeo. E vamos resgatar a essência do amor do nosso casamento, do seu casamento. Um beijo no coração.